Eu não sei quanto a você, mas já houve vezes na minha vida, no passado, em que, embora sendo crente, embora temendo a Deus, embora desejoso de viver para Deus, eu estava em crise, porque vivendo uma situação difícil, eu não entendia por que o Senhor não me socorria. Eu não entendia por que Deus não tomava uma providência e fazia aquela situação que eu estava vivendo ser desfeita, que a solução viesse. Talvez você hoje esteja nessa crise também. Eu quero que você acompanhe a leitura que farei de Deuteronômio, capítulo 22, e vou ler dos versículos 23 ao 27. Eu antes quero lembrar a você, ou dizer para você que não sabe, tem muita gente que faz comentários a respeito da Bíblia, e são comentários maldosos, são comentários que denotam duas coisas: a má intenção de desqualificar a Bíblia como sendo a palavra de Deus, ou ignorância, desconhecimento a respeito da Bíblia, do que ela representa e de Deus. A Bíblia não é um livro de historinhas. A Bíblia não é um livro de carochinhas. A Bíblia não é o relato e o registro que foi feito por homens do passado que eram machistas, que eram homofóbicos. Nada disso. Tudo que está escrito na Bíblia foi por inspiração de Deus a homens que Ele escolheu para fazerem registrados nas páginas sagradas os eventos, os ensinamentos que Ele quis para que chegassem a mim e a você e que cheguem àqueles que virão depois de nós, até que a humanidade deixe de existir na face da terra. Ou desde que a humanidade deixe de existir. Tudo no Antigo Testamento, absolutamente tudo, tem um propósito. O propósito de Deus é apontar para Cristo Jesus e o seu ministério salvífico e o ministério da igreja. Absolutamente tudo no Antigo Testamento é a sombra do que virá. É a sombra de Jesus. É a sombra da igreja. É a sombra do reino de Deus estabelecido na terra. E Deus faz isso usando o contexto e a língua daqueles que viveram nesses tempos, para que aqueles que os ouviriam naquele tempo pudessem entender. E a nós, milhares de anos depois, muito mais fácil entender, quando nós já passamos pelo conhecimento de tudo aquilo que já veio antes. Eu tenho uma filha de 10 anos de idade. Ela está estudando coisas que às vezes ela me pergunta determinada coisa que ela está estudando, que ela não entendeu bem, e que eu tenho que coçar aqui as minhas entradas, porque eu sei que eu estudei aquilo, mas eu não estou lembrando. Então, para mim é muito mais fácil, eu que já passei por tudo aquilo que ela está passando agora, eu que já vi tudo aquilo que ela só agora está vendo, voltar lá e dar uma olhadinha e lembrar, tá. E então eu posso sentar com ela e explicar. Hoje, a gente pode olhar para trás e, usando o conhecimento que nós adquirimos, que advém pelo uso de algumas ferramentas, como a hermenêutica, como a arqueologia, como o estudo das línguas em que foram escritos os textos
que compõem a Bíblia, como a história, os registros históricos, então eu posso entender o contexto e eu posso entender os princípios e valores que Deus quis fazer-nos enxergar naquilo que foi escrito, no evento, na situação, no que ele estava ali dizendo através do relato. E assim, aplicado à minha vida e à tua, possamos viver de modo a dar prazer ao coração dele, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então acompanhe comigo a leitura do texto de Deuteronômio 22, de 23 a 27. Diz assim o texto: quando houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram, a moça porquanto não gritou na cidade, e o homem porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela, porém a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este caso, pois a achou no campo. A moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Deus dá, através de Moisés, leis morais, leis civis e também leis religiosas que vão compor o que nós hoje temos para nós, o nosso contexto aqui no Brasil, de Código Civil. Nós temos a Constituição, nós temos o Código Civil, nós temos o Código Penal. São leis para reger o nosso convívio em sociedade. São leis para preservar princípios e valores que a sociedade deve ter e que concorda em ter. Deus tirou aquele povo como escravo lá do Egito. Um povo que viveu 400 e tantos anos no Egito, na maior parte escravizados. Um povo que não tinha nacionalidade, porque era escravo, nasceu em escravo, não tinha um país, não tinha nada. O escravo só tem a sua própria vida. Deus os tira daquela realidade e diz: eu vou fazer de vocês meu povo. Eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel, onde vocês não terão que trabalhar para aquilo que vão chegar lá e já tendo a seu dispor. Vocês não terão que se esforçar muito para conseguir, porque eu farei tudo. Vocês vão chegar e tomar posse. Mas Deus, no meio do caminho, ou ao longo do caminho, Deus começa, através de Moisés, que ele usou para libertar o povo do cativeiro egípcio, ensinar a esse povo como eles devem se comportar enquanto agora sendo o povo de Deus. Enquanto agora se preparando para se tornar a nação Israel. Eles receberiam um território geográfico em que eles lá ocupariam e seriam uma nação, uma só língua, um mesmo território, uma só religião, um só Deus, mesma cultura. Deus tem que arrancar de dentro deles a cultura errada, das coisas que desonravam a Deus, das coisas que eram más e que ofendiam a Deus. Razão pela qual Deus mandou as pragas sobre o Egito. E é construir uma visão nova, uma cultura nova, estabelecendo leis que eles obedecessem e não mais vivessem
pelo estilo de vida que eles tinham sido influenciados lá no Egito. Nem pelos povos que eles iriam encontrar quando chegassem na terra prometida, nem dos povos que eles encontrariam enquanto ao longo da jornada até a terra prometida. Então Deus está dando leis, regras, que deveriam preservar os princípios e valores estabelecidos por Deus. Quando Jesus estava entre nós, chegaram a ele e disseram: Senhor, quais são os mais importantes mandamentos que há na palavra de Deus? Porque há muitos mandamentos. O Antigo Testamento é cheio de mandamentos. Jesus diz para eles então: há apenas dois. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, alma e entendimento. E semelhante a este é amar ao próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, diz o Senhor, depende toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo o que foi dado por Deus como lei e profecia se resume a isso: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, lá no passado, lá naquele tempo do Antigo Testamento, nesse tempo rudimentar do povo que está sendo preparado para ser a nação de Israel, Deus vai dar algumas leis para aquele povo que são graves, que são duras. Nada diferente de como um pai, um bom pai, uma boa mãe faz com o seu filho pequenininho. Você não pode tratar o seu filho que é adolescente como você trataria o seu filho que tem 2 aninhos de idade, 3 aninhos de idade, 4 aninhos de idade. Não. Com seu filho adolescente, que já tem uma visão já mais abarcada, ele já tem uma capacidade de raciocínio maior, de compreensão de coisas subjetivas, e até com alguma profundidade, você senta e dialoga, você senta e busca construir entendimento pelo diálogo, pelo ensinamento verbal. Uma criança não pode. Numa criança você tem que dar limites e às vezes repreensão disciplinar. Às vezes tem que pegar, colocar a mãozinha da criancinha de 3 aninhos, pirracenta, que insiste em fazer errado, e você já disse, pega a mão e diz assim, olhando firme, dentro do rostinho dela, com o senho cerrado, cara feia, e dizer: papai já não disse que não deve ser feito assim? Não precisa gritar. Não pode. Não pode. Você não agrediu. Não foi um tapa doído, mas a criança entendeu. Ela entendeu. Tanto que ela fecha o cara, faz o beicinho e chora. Ela cresce um pouquinho mais. E você então começa a dar outra disciplina. Você dá uma palmada e diz: vai ficar no cantinho sentado aí. Não sai daí até o papai dizer que você pode sair. Papai, mano. Não. Você vai ficar aí pensando no que você fez de errado. Quando o papai voltar aqui, papai vai perguntar o que você fez de errado. Até lá, você vai ficar aí pensando. E você deixa passar 3 minutos, que vai parecer uma eternidade para ela. E aí você chega lá e diz: então, por que papai colocou você sentado aí? Talvez ela não vá saber. Talvez ela vai estar em confusão de mente. E você vai ajudá-la. Papai colocou você sentado aí para você pensar, porque você fez isso de errado. Você fez errado, ela quer sair dali, o que você acha que ela vai responder? Eu fiz de errado, papai. Vai voltar a fazer? Não, papai, vou fazer de novo, não. Então tá bom.
Então papai perdoa você, vem aqui me dar um beijo. Mas não faz de novo. Disciplina. Deus usa a linguagem daquele povo e usa de um estilo de disciplina e algumas coisas que para nós são terríveis, são agressivas. E cá para nós até hoje, nos nossos dias de hoje, dias tão translocados como os que estamos vivendo, em que bandido é chamado de cidadão que deve receber direitos humanos, em que policial é tido como bandido. As coisas ficam realmente bem complexas para aqueles que não têm Deus entender o ensino sagrado da Bíblia. Esse texto aqui parece Deus estar dando uma palavra, dando uma ordem que parece brutal. E de certo modo é. Porque ele está determinando como pena de morte aquilo que hoje, meu Deus do céu, se essa lei hoje valesse, ia sobrar quanta gente? Pouca gente na sociedade. Hein? Pouca gente ia sobrar na sociedade. O cara está ali fornicando, pegou a menina pegou o cara, porque hoje em dia nem é o cara que pega a menina, é a menina que pega o cara, os dois que se pegam. Antigamente era o cara que pegava a menina, hoje em dia ficou difícil, né? Sexo fora do casamento, era pena de morte. Hoje, isso é tão natural. O garotão está ali, 17 anos, a namoradinha, pega a namoradinha, recebe ela em casa, papai e mamãe, muito prazer, que bom, tchau papai, leva para dentro do quarto. Como assim? É a sociedade que a gente está vivendo. Uma sociedade sem moral, amoral, uma sociedade corrompida e corrupta, e depois não entende por que a gente está sofrendo tanto. E não é só por causa da pandemia. Fecha o parênteses, que abri você nem percebeu. O texto diz, quando houver a moça virgem desposada e o homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti. Qual era o mal que Deus queria que tirasse do meio deles? A promiscuidade, o desrespeito para com a santidade, o desrespeito para com a pureza do outro. O texto é claro em dizer que um homem vê uma moça que ela é noiva. Então ele vai e a seduz ou ele a força, a estupra. E ele diz aqui, se a moça noiva, um homem a achar na cidade, se deitar com ela, tiver sexo com ela, então vocês vão trazer os dois à porta da cidade e vão apedrejá-los até que morram. A moça, porque ela não gritou, ou seja, se ela não gritou, consentiu. Ela quis ter relação sexual com ele sem ser casada com ele. E isto é imoral, degradante, espiritualmente, isto é confusão, ofensiva à minha santidade e à santidade que eu criei. Você já parou para pensar? Você sabe o quanto os seres humanos estão desonrando a Deus? Vamos lá. A mulher tem um ímen, aquela pelezinha que representa a sua virgindade. E quantos são aqueles que desprezam e dizem isso aqui só serve para doer e sangrar? Não serve para mais nada. Você sabe qual é a função daquele ímen na moça? A mesma função, querido, que tem aquele selo sobre a tampa do iogurte que você compra no mercado. Aquele litro de iogurte, que quando você tira a tampa de rosca, tem um selo na boca dele ainda, não tem? Você sabe qual é a razão daquele selo?
É porque qualquer pessoa poderia chegar no mercado, pegar lá na gôndola, destampar, olhar para um lado, olhar para o outro, tem ninguém, ele pega e fecha de novo, enrosca de novo e coloca lá. E você, de boa mente, vai comprar o iogurte, chega na gôndola, olhou, pega aquele, leva, paga. Quando chega em casa que você vai desenroscar, já alguém passou a boca ali. Então o fabricante faz um selo na boca daquele vidro, daquela garrafa. Para quê? Para que aquele produto seja somente de quem pagar o preço para tê-lo. Proteger a propriedade de quem vai pagar. Hoje, é por isso que as coisas estão do jeito que estão. Porque as moças não se dão respeito. Tem relação com um, tem relação com o outro, perde a virgindade com qualquer... Não, o negócio é perder a virgindade, presta atenção. Não é bem assim, pastor. O negócio é perder a virgindade com alguém que represente algo de bom. Uma boa pessoa, um relacionamento legal, um relacionamento onde haja amor. Quem ama, espera. Quem ama, paga o preço. Quem ama, assume responsabilidade. Quem ama, não trata como qualquer coisa. Não é chiclete para mascar, perder o gosto, joga fora. E vai para o próximo. Deus não fez para ser assim. Deus fez uma mulher para um homem. Deus não fez mulher para ficar experimentando homem, nem homem para ficar experimentando mulher. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu não fui santo, não. Eu vivi uma vida de promiscuidade antes de eu entregar minha vida para Jesus. E eu sei o que paguei de preço. E até hoje eu sofro consequências por coisas que eu fiz errada lá no meu passado. Porque Deus disciplina e Ele não tira as consequências. Porque as consequências servem para disciplina. Não só para que a gente nunca esqueça, mas para que a gente possa dizer para os outros também, não faça como eu fiz, porque senão o preço está aqui, ó. Deus queria tirar daquele povo aquilo que era da cultura maldita, da nação a qual eles vieram, onde eram inclusive escravos. E Deus diz, a moça, noiva, um homem encontra ela na cidade, eles têm relacionamento sexual. Então, descobriram isso. Leva eles dois para a porta da cidade e eles sejam apedrejados até a morte para que seja retirado o mal da cidade. Que mal? A influência da promiscuidade. Já ouviu falar que uma maçã estragada estraga todas as ostras da cesta? Pois é. O texto diz ainda, e se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como um homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é esse caso, pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Por que esse caso aqui é diferente? Por que a moça na cidade deveria morrer? Já expliquei. Por que a moça do campo não deveria morrer? Porque a moça do campo, quem é que a ouviria lá? Se ela gritasse, ia ter quem para ouvi-la? A gente não está falando aqui de uma realidade do tempo nosso, nós temos que nos transportar para aquele tempo. Naquele tempo, o campo era um lugar afastado. E naquela época, muitas moças, um pai que tivesse só filhas, a filha ia para o campo para cuidar do rebanho, levar as ovelhas para pastar. E elas iam longe. Então, se uma moça fosse deflorada, perdesse a virgindade, ela chegasse em casa e contasse, perdi a virgindade, ela não seria morta. Ela poderia dizer, eu fui estuprada, ela não seria morta. E se ela tivesse mentido ou não, não tinha-se como saber. Por quê? Porque foi no campo onde não havia ninguém para testemunhar, não havia ninguém para socorrer. Ela talvez tenha gritado, estou sendo estuprada, mas quem a ouviria? Por isto, era para se presumir a inocência dela. Veja que Deus nunca ensinou, na Bíblia não há margem para isso, para que ninguém pense o mal do outro. Na Bíblia, todos são inocentes até que seja provada a culpa.
Não é como hoje, não. Hoje até o Supremo Tribunal Federal está imputando culpa aí em quem parece que teve. A pessoa parece que cometeu alguma coisa, parece. Aí vem a grande mídia e destrói a reputação daquela pessoa. Sem prova. Pois bem, aquela moça da cidade não era para ser morta, não era para ser apedrejada. Porque não haveria como se saber se ela gritou ou não. Então era para presumir a sua inocência. Mas a da cidade não. Como é que ela ia dizer que não, mas eu gritei. Eu falei, mas por que não apareceu ninguém? Eu não sei quanto a você, eu morei a maior parte da minha vida, tenho 56 anos, a maior parte da minha vida eu morei em apartamento. Meu irmão, tem um ditado que diz que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Ninguém mete a colher, mas mete a cara para fora da janela para ficar ouvindo mais e ouvir melhor o que está acontecendo lá. Abre a porta e vai para o corredor, e aí encontra o outro ali e fica lá. Rapaz, o negócio lá está ficando, né? Está esquisito lá dentro, né? E aí vai lá, vamos fazer não, mas eu brigo mulher, mete a colher não, velho. Quem é que não fica sabendo? Quais são as implicações espirituais para as nossas vidas em relação a isso? Porque isto não apenas, Deus não está apenas criando aqui um código de leis civis, morais, penais para aquele povo. Não, Deus está também fazendo através disso apontar para a nossa relação com o mundo espiritual, porque Deus nos ama e Ele nos quer ver vivendo nesta terra com paz, equilíbrio e satisfação. Ele já proveu para que nós vivêssemos nesse mundo com autoridade espiritual, porque nós não estamos sozinhos aqui. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Enquanto os homens estão aí enviando os incrédulos, enviando naves espaciais, telescópios extraordinários, caríssimos, para tentar encontrar seres espaciais, extraterrestres, nós sempre convivemos com extraterrestres. Os extraterrestres estão aqui. Estão procurando eles em Marte. E quem são esses extraterrestres? 1 João capítulo 5, versículo 19. A palavra do Senhor diz que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. E quem é o maligno? Satanás. Gênesis nos dá conta de que o homem e a mulher, criados por Deus, perfeitos, colocados no mundo perfeito que Deus criou, mas tinha um ser espiritual que estava lá, corrupto e corruptor, e que foi lá bater na porta deles para tentá-los, para que eles também se tornassem corrompidos e perdessem a comunhão com Deus. Nós não estamos sozinhos aqui. Você não está sozinho aí. Você pode estar só você na tua casa, onde quer que você esteja, no carro, onde você estiver agora. Só você. Você olha para um lado e para o outro, você não vê ninguém. Mas você não está sozinho aí. Há seres espirituais aí ao teu lado. Há seres espirituais aí ao redor de você. A Bíblia está repleta de experiências que Jesus e outros tiveram com os espíritos imundos, que nós chamamos de demônios. Porque é assim que a Bíblia chama. São anjos que um dia estiveram a serviço de Deus, honrando a Deus, assim como Lúcifer. Mas Lúcifer quis ser igual a Deus. E Deus o expulsou da sua presença. E com ele todos os anjos que se deixaram corromper por ele. Por isso a Bíblia, para distingui-los dos anjos que permanecem servindo ao Senhor em honra, os chama de demônios. E o que é que eles fazem aqui na terra? A palavra de Deus nos diz, eles estão aqui para roubar, matar e destruir. Quem? Você e eu. Eles estão aqui e sabe o que é que eles fazem? Eles nos
estupram espiritualmente. E como é que eles fazem isso? Através da influência na nossa mente. Todo pensamento mau, todo pensamento ruim, todo pensamento negativo, tudo o que eu e você pensamos e que não é bom, provém deles, não vem de nós mesmos, não vem de Deus, vem da influência deles que estão aqui. Eles podem falar comigo e com você no âmbito, na dimensão da nossa mente, do nosso pensamento, da nossa capacidade de reflexão a respeito das coisas. Quando a gente fica pensando, parece que a gente está ouvindo o pensamento da gente, mas não, é porque a nossa alma, presa a esse corpo, está falando e nós podemos interagir com eles e eles conosco. É mais ou menos assim. Vou te dar um exemplo. Eu me aborreço com a minha esposa. A gente tem lá um entreveiro, a gente fica chateado. Eu saio para trabalhar, vou para a rua. Aí eu lembro que tem que falar alguma coisa com ela, eu mando um WhatsApp. Vejo que ela leu, mas não respondeu. Aí eu já penso assim, o que ela está pensando que ela é? Olha lá, não me respondeu. Uma abusada. Já fez isso, e agora ela nem me responde? Aí eu pego e faço o quê? Mando uma mensagem agressiva. E aí, não vai responder não, é? Eu já saí chateado. Você, quando criança, na escola, você se lembra de ver dois garotos chateados um com o outro? Aí um se empurrava, o outro empurrava. Daqui a pouco tinha uma rodinha de garotos que ficavam atiçando para um brigar com o outro, parecendo que eram dois galos de ranha e os outros eram torcedores. Aí vinha aquele que pegava, estavam ali, o outro aqui, aí vinha e botava a mão assim, ó, aquele que for macho, cospe aqui, que aí um dava uma cusparada para tirar, para atingir o outro, para que os dois então engalfinhassem e começassem a briga. Assim são eles, só que eles fazem aqui. E fazem como? Fazendo a gente pensar que é o pensamento da gente. Ele não diz assim, Cláudio, tua mulher é muito abusada. Olha lá, ela leu o teu WhatsApp e não respondeu. Mas tu é muito molenga, cara. Tu é um banana mesmo. Tua mulher está aí, ó, pensando o que de você. É um banana. Você não vai fazer nada, não? Não, não é assim. Porque senão é para, peraí, que pensamento é esse que está falando comigo? Hello? Que negócio é esse? Que pensamento é esse falando comigo aqui? Estou ficando doido? Porque essa seria a minha reação. Então como é que eles fazem? Ele fala aqui. Agora tu vê. A minha mulher fez o que fez, cara. Agora eu mando essa mensagem, ela leu, não me responde. Por que ela não me responde? Porque ela é abusada. Você entendeu? Ele fala na primeira pessoa do singular, fazendo parecer que sou eu falando, numa dimensão que a minha alma, a minha mente, a sua mente capta, e a gente não discerne que aquilo é um demônio falando com a gente, fazendo parecer que é a gente que está pensando, e só que como a gente ouve isso, no âmbito da nossa alma, é tão rápido, que a gente já comprou aquilo, e tudo que a gente pensa desce para virar um sentimento dentro de nós, e tudo aquilo que vira um sentimento dentro de nós, acaba nos conduzindo a tomar uma atitude, a falar um palavrão, a ser agressivo com o outro, a partir para a briga e para a violência, a ter uma atitude intempestiva, a ficar rancoroso. Não só em relação aos outros, mas também em relação a nós mesmos. Eles estão aí trabalhando para que nós não prossigamos e avancemos para sermos vitoriosos e bem-sucedidos nas coisas. Por quê? Porque o papel deles é nos fazer sofrer.
O papel deles é nos fazer angustiados. O papel deles é nos fazer roubados da nossa esperança, da nossa confiança, do nosso otimismo, de olharmos para a vida e olharmos para as coisas com alegria. Eles estão aqui para roubar, matar e destruir. É por isso que há pessoas que estão sempre angustiadas, amarguradas, deprimidas, ansiosas, desenvolvendo síndromes, tendo enfermidades psicossomáticas. É o corpo adoecendo porque a alma está enferma, e enferma por causa dos pensamentos maus em que ela crê, e que descem para a emoção, e que agridem o corpo. Há pessoas que nunca terminam algo que começa. Há pessoas que começam a fazer alguma coisa animadas, empolgadas, investem recurso financeiro, tempo, daqui a pouco começa a perder aquela disposição, a energia, começa como que sendo sugada de si, e vai ficando angustiado, amargurado, e aí já não consegue mais, e perde a paixão pela coisa, e deixa, abandona. E quando essa pessoa faz isso uma vez, ela já se sente frustrada. Mas daqui a pouco ela tenta, não, agora eu vou conseguir. E aí ela vive aquela situação de novo. E aí ela se torna mais angustiada. E aí ela começa a dizer, eu não sirvo mesmo para nada. Eu não dou mesmo para coisa nenhuma. Eu não tenho jeito mesmo. E tudo isso que ela está falando é repetindo o que esse demônio está dizendo aqui. Eu não tenho jeito mesmo. E a pessoa diz, eu não tenho jeito mesmo. Eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para nada. Só que ela não se sente, você não nos sentimos repetindo essas coisas malditas. Por quê? Porque elas acontecem em flashes. Agora mesmo, nós estamos transmitindo esse culto pela internet. Você está recebendo aí com um gapzinho de alguns segundos de diferença. Mas parece para você, você não tem, para você não parece. Quando eu acabo de falar uma frase que durou 15 segundos, você recebe aí daqui a 15 segundos, mas para você é naquele momento que eu falei, mas não, já falei tem 15 segundos. Só que no ambiente espiritual, a coisa é muito rápida. Ei, você sabe qual é a velocidade da luz? Me ajuda a corrigir aí para me lembrar no meu tempo de escola. 360 mil, é 300 mil, né? Não é 360, 300 mil quilômetros por segundo. Você sabe o que é 300 quilômetros por segundo? Sabe? Já foi, meu irmão. É mais rápido que isso aqui. Você aperta você aperta o botãozinho lá, o teu botão para acender a lâmpada, já acendeu, já ficou claro tudo aqui, ó. 300 mil metros por segundo, quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo, amigo. Fala aí. Eu levei 22 horas para ir de carro daqui até Brasília. Imagina, daqui a Brasília tem mais de 2.000 quilômetros. Sei lá, acho que perde 3, não lembro agora. Faz tanto tempo que eu fui, marquei, mas não lembro mais. Imagina, 300 mil quilômetros. Meu Pai do céu. Agora imagina eles, que não têm corpo, viajam na velocidade da luz, sei lá. Já está na mente da gente. É isso que eles fazem. E o que isso tem a ver com o texto que li? A razão pela qual muitos não estão, e eu estou falando para crentes, porque se você é não crente, receba essa palavra, porque você precisa de Jesus, porque somente aqueles que têm Jesus é que têm o poder contra esses seres espirituais. Quem não tem Jesus não tem esse poder, porque a palavra do Senhor diz assim: estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios.
E quem são esses que creem e terão essa autoridade? O Evangelho de João, capítulo 1, de 10 a 13, diz: aqueles que receberam Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador, e por isso foram tornados filhos de Deus. Porque o poder do Pai, Ele só dá para quem é filho. Eu não dou para filho de ninguém aquilo que é só para o meu filho. E o que é que o Pai espera de mim e você? Aqueles que receberam Jesus como Salvador e Senhor e foram tornados filhos de Deus. Que a gente viva sendo oprimido por esses demônios, e aí a gente não rompe, a gente não vence, a gente não consegue ser bem sucedido. Não, porque isso não é nos fazer parecer com Ele. O Pai quer que o Filho pareça com Ele. E se o Pai já deu autoridade para o Filho, o que o Pai espera é que o Filho use bem a autoridade que Ele já deu. Depois que eu ensinei minha filha a nadar, no começo, eu colocava ela na pranchinha: vem, papai, isso, bate perninha. Sim, isso. Eu carregava ela para cima e para baixo. Daqui a pouco ela foi aprendendo, ficando confiante, daqui a pouco, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava longe dela e ela nadando, sob minha supervisão, mas nadando sozinha. Eu não estava mais puxando para lá e para cá, porque eu dei a pranchinha para ela. Agora ela aprendeu que é só ela bater a perninha. Eu dei a pranchinha para ela ter autonomia, não independência. Ela continua dependendo de mim. A autonomia dela não é independência de mim. E há muitos crentes que estão vivendo salvos por Jesus, mas porque ainda estamos nesta terra, no mundo, como diz 1 João 5,19, que está sob o domínio do maligno. E que domínio é esse? Como é que ele exerce esse domínio? Influenciando a mente do homem e conduzindo a fazer aquilo que ele quer. Viver do jeito que ele quer, sendo corruptos, abandonando Deus, deixando a palavra de Deus, fazendo os princípios e valores da palavra de Deus parecerem coisas ultrapassadas, ridículas, fora de moda, algo que não é para hoje. E isso aqui não, isso aqui é homofobia, isso aqui é machismo, isso aqui... Porque não conhece a palavra de Deus. Satanás quer isso. Ele não quer ver você rompendo, ele não quer ver você indo para a escola, indo para a faculdade e chegando até o final, quando você vai receber o teu diploma porque você venceu. Ele não quer ver-nos no pódio da vitória, porque para ele não tem vitória. Ele já está condenado com todos os demônios que com ele estão condenados ao inferno, à morte eterna. Mas para você e para mim, que já fomos salvos, remidos, lavados no sangue de Jesus, a morte desta terra nos levará, nos conduzirá ao céu de gozo, onde viveremos a eternidade com o Pai. Aleluia! Mas ele não. E agora nós ainda não fomos para lá. Estamos vivendo no mundo que está sob o domínio dele. O que ele quer é que nós, assim como o povo de Deus que estava lá no Egito, mas era escravo, nós estejamos aqui como filhos de Deus, mas sendo escravos. Escravo não pode subir no pódio. Escravo não pode. Quem é dominado, não pode. Quem é dominado, não pode completar nada que começa. Porque os filhos de Deus não podem ter autoridade nessa terra. Mas o Senhor já te deu autoridade a mim. E o que é que falta então? Por que Deus não entra e me dá o livramento dessa opressão? Por que o Senhor não age? Por que esses demônios não vão embora? Porque você está na cidade, você não está no campo. E você não grita. Aquela moça lá no campo, ela não tinha a quem recorrer. Então, gritando ou não gritando, quem ia socorrê-la? Por isso ela não deveria ser morta. Só aquele que a estuprou. Mas a da cidade, ela tinha que gritar. Por quê? Para ela não passar por aquilo. Para ela ser livre daquele estupro. Ela tinha que gritar. Não há
onde alguém esteja na face da terra, ou fora dela, que Deus não esteja lá para ouvir e ver. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra e os olhos do Senhor estão sobre os justos. Se você recebeu Jesus como único eterno suficiente Salvador, você foi tornado justo, justificado pelo sangue de Cristo Jesus. Para quê? Para ser mais que vencedor sobre todas as coisas em Cristo. Mas Satanás está dominando sobre áreas da tua vida que você não vence. Você não vence na tua vida sexual, no seu relacionamento conjugal. Você é casado, casada, e você não vence. Por quê? Porque na hora da relação você tem problemas espirituais, que não vê como espirituais, porque é algo que você sente, é algo constrangedor, algo ruim, algo difícil. Por quê? Porque você não procura ajuda, você não procura um pastor capacitado, você não procura um psicólogo, você não procura um psiquiatra, você não grita. Satanás usou alguma coisa lá na tua infância. Satanás usou alguém que abusou de você lá na tua infância. E isso hoje traz repercussão ruim, má, para teu casamento, para a tua vida. E você não grita. Você não procura ajuda. Você cresceu sendo abusado emocionalmente por um pai, uma mãe agressiva, ou por alguém que era autoridade sobre a tua vida. Satanás usou a boca daquela pessoa muitas vezes para dizer: você não vai dar em nada, você não vai dar para nada, você não vai dar para nada. Você hoje é remido e lavado no sangue de Jesus. Ele te deu salvação, vida eterna, e Ele te fez para ser mais que vencedor sobre todas as coisas, mas você não grita. Você começa algo e você não completa. Está vivendo no teu casamento infeliz e você não procura ajuda. Você não grita. Por que é que Deus deve fazer alguma coisa, se Ele já colocou à tua disposição? Como é que a gente deve fazer então? Efésios capítulo 6, versículo 16 e 17. Está escrito: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deixa eu dizer para você, aqui há dois elementos na armadura do crente, que o crente deve estar vestido e preparado para usar: o escudo da fé e a espada da palavra. O crente já foi capacitado pelo Senhor para superar, suplantar e fazer todo e qualquer demônio, o Satanás em pessoa, incapacitado para oprimir a vida dele. Como? Resistindo ao diabo. A palavra de Deus diz: resista ao diabo e ele fugirá de você. E como é que o crente resiste ao diabo? Usando o escudo da fé e a espada da palavra. A opressão vem, aquela angústia, aquela coisa ruim, aquele sentimento mau, aquela coisa que me faz me sentindo comprimido, angustiado, algo que eu não sei explicar. E o que eu faço? Eu tento cantar um hino para aquele negócio ir embora. Eu pego e vou ler a Bíblia, mas eu não consigo ler a Bíblia porque minha mente embaralha. Eu ligo a TV, eu vou entrar na internet, eu vou ver o pastor Cláudio Barroso pregar lá no canal do YouTube dele, mas nada resolve. Por que não? Porque eu não estou usando da ferramenta que Deus me deu, das armas que o Senhor me deu para combater as hostes espirituais da maldade que conspiram contra mim. E quais são? O escudo da fé e a espada da palavra. Mas quantos crentes não conhecem a palavra? E Jesus diz: conhecereis a palavra e as palavras, a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da opressão, do não saber, da ignorância. Mas quando eu sei, se eu sei, eu uso o que sei.
Então eu recebo aquela angústia, eu recebo aquela palavra maldita que diz: eu não vou conseguir, eu não sirvo para nada. Eu abro a minha boca e digo: olha aqui, Satanás, ouçam aqui, demônios, olha aqui, espírito de resistência, olha aqui, espírito de confusão de mente, que quer embaralhar minha cabeça e não me deixar ler aqui a palavra de Deus. Em nome de Jesus, bata em retirada, porque eu sou do Senhor, eu já fui lavado e remido no sangue de Cristo, e você não tem lugar na minha vida. Eu te rejeito em nome de Jesus, sai. Mas quantos crentes estão fazendo isso? Esse negócio aí, vão achar que eu sou maluco. Vão achar que eu sou doido. Deixa eu dizer para você, faço isso o dia todo. Eu faço. Porque eu não sou melhor do que você, não. Porque se tem um cara que o capeta tem prazer em querer perturbar, para tirar a energia dele, de modo que ele não possa fazer aquilo que honra a Deus, um desses caras sou eu, que sou pastor. Às vezes eu enfrento situações que vem aquela coisa, aquele sentimento ruim, aquele negócio que parece que eu sou um papel de bala que estão amassando para jogar fora. E aquilo não para, e aquilo vai piorando, e pensamentos ruins não param de vir à minha mente, e aquela coisa vem me angustiando, vai me angustiando, vai me angustiando. Às vezes acontece comigo dormindo. Você já teve um sonho ruim que você acordou e aquilo permaneceu em você te fazendo mal? Você acha que aquilo foi quem? Não, a psicologia explica, isso foi o inconsciente, numa ação involuntária da razão. Coisa nenhuma, meu amado. Isso é para quem não acredita na realidade do mundo espiritual. São demônios perturbando você para que você não tenha um sono restaurador e você acorde descansado, porque uma pessoa que acorda descansada, a mente dela está boa, a mente dela está plena, a mente dela está com energia, ela está energizada espiritualmente, a sua alma está firme, ela vai produzir. Mas não, cansado, aquele cansaço, parece que me moeram a noite inteira, eu acordo cansado, eu não tenho disposição para fazer as coisas. Os seres espirituais da maldade estão aí a conspirar contra mim e você. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar o escudo da fé. Porque sem o escudo da fé, eu não abro a minha boca para usar a espada. Se eu não acreditar o que a palavra de Deus diz, não adianta eu falar a palavra de Deus. É igual quem vê um cachorro brabo que vira lá, um cachorro brabo que vem de lá, rosnando. Aí a pessoa pega, eu sou crente, eu vou enfrentar. Sai, cachorro. Sai. Cachorro, sai. O cachorro vai ficar rosnando. Mas se eu tenho o escudo da fé, eu creio na palavra, eu pego o quê? Sai! Abaixo para apanhar a pedra ele rapidinho. Primeira coisa que ele faz é recuar. Ele já recua. Fica não, amiguinho. Pega uma pedra, manda para cima dele, pega um pedaço de pau e já vem. Ele é cachorro, ele é animal. Animal é irracional, mas não é burro. Ele sabe reconhecer quando tem alguém para enfrentar ele. E ele pode partir para cima, como ele pode recuar. Mas se eu estou com o escudo da fé e com a espada da verdade, eu creio nela, se ele vier, eu meto ela nele. E o demônio tem que ir embora. É quando eu estou angustiado, aquela angústia querendo fazer com que eu fique trancado. Eu sinto o desejo de ficar trancado dentro do quarto escuro, tudo fechado, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém. Ei, você não é esse alguém. Isso é o que ele quer que você seja. Porque você já acreditou. E você sabe no que é que ele conta? Ele conta que eu e você seremos o parceiro dele na destruição da nossa própria vida. Porque se ele me convence de algo que não é bom para mim, e se eu sou convencido de algo que não é bom para mim, você pode vir dizendo para mim, cara, mas, puxa vida, pudim de leite moço é a melhor coisa que tem no mundo. Eu vou dizer, detesto, acho nojento esse troço. Eu já me convenci. E na verdade que tem gente que nunca comeu certas coisas, sabe nem qual é o sabor, e diz, não, eu não gosto.
Mas como não gosta, você nunca nem experimentou. Já foi convencido por quem? Por alguma informação errada que recebeu lá atrás. Visual, auditiva, sensorial. Qual é a solução? Quando é que Deus vai entrar nessa batalha com você? Ele vai entrar através do que Ele já te deu. Ele já te deu a Bíblia Sagrada, a palavra dEle. E a palavra dEle diz: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Mas você sabe o que a gente pensa quando a gente lê esse texto? É expulsar demônio que está no outro ali, endemoniado. Não. É expulsar o demônio que vem para me perturbar. É expulsar o demônio que vem para me fazer querer pensar mal do Ian. É expulsar o demônio chamado espírito de contenda, que quer fazer um inferno dentro da minha casa, entre mim e a minha esposa, no meu relacionamento. Para quê? Para que de noite a gente fique cada um num quarto, cada um no cômodo, deitado na mesma cama, virado um para o lado, outro para o outro, um para cima ou para baixo, com o demônio no meio entre nós dois. Porque o propósito dele é roubar, matar e destruir. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você já foi salvo, o capacete da salvação está sobre você. Não é difícil colocar o capacete da salvação. Porque você bate no peito e diz: não, recebi Jesus como Salvador, eu vou para o céu. Mas é o escudo da fé e a espada da verdade. É o que o diabo teme. Porque o capacete da salvação, ele olha para você, ele sabe que você tem. Mas o escudo da fé, a espada da verdade, ele está igual o cachorro lá do outro lado, rosnando, dizendo: eu vou te dar. E somos eu e você que temos que exercer autoridade contra ele. Pensa sobre isso. Você quer hoje sair dentro desse quarto? Você quer hoje vencer a depressão? Você quer hoje vencer a síndrome do pânico? Você quer hoje vencer esse transtorno psicoemocional que você tem enfrentado? Você quer vencer vitiligo, queda de cabelo, psoríase? Essas doenças que você foi no médico, o médico disse: isso é psicoemocional. Ele fala isso porque ele, como médico, ele não pode falar, mesmo que ele seja um crente, ele não pode dizer isto é psicoemocional, porque existe uma influência espiritual que age para você acreditar nessas coisas, apropriar-se desses pensamentos malignos que causam em você o desenvolvimento de sentimentos ruins que enfermam a tua alma, teu corpo, porque a palavra de Deus diz: o coração alegre traz saúde para o corpo, mas a tristeza do coração, o espírito se abate, o corpo adoece. Você está na cidade, então grita. Você está onde quer que esteja, Deus pode te ouvir, grita. Grita contra esses demônios e diga: espírito de menos-valia, eu te rejeito em nome do Senhor Jesus. Eu não vou ficar acreditando que eu não presto, que eu não valho nada, porque o meu marido me deixou e me trocou por aquela moça mais nova do que eu. Que tenho 2 filhos com ele, meus 6 agora são murchos, porque alimentaram e sustentaram o filho dele, e agora ele me largou com essas 2 crianças e foi embora. Eu não vou ficar aqui acreditando que eu não valho nada, que eu não presto, porque meu chefe, de tanto falar que eu não valho nada, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, Satanás está usando a boca dele porque ele sabe que eu tenho mais valor do que ele. Já ouviu dizer que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto? Satanás olha para você, você olha para você mesmo e diz assim: mas eu não tenho fruto. Você não tem fruto, mas não quer dizer que você não pode dar fruto. Satanás sabe que você pode dar fruto, e é fruto que faz ele estremecer de medo.
Você pode dar fruto de salvação, você pode dar fruto de vida eterna, você pode levar pessoas ao conhecimento da graça salvadora de Jesus Cristo, desde que eles olhem para você e vejam que você é mais que vencedor sobre todas as coisas, porque Jesus morreu na cruz, te salvou, você recebeu a salvação, então agora você vive como filho de Deus, filha de Deus, rompendo em fé, usando o escudo da fé e a espada da salvação. Você acorda de manhã e diz: olha aqui, Satanás, eu acordei para mais um dia, e não é para você ficar me oprimindo, e eu não serei parceiro teu na destruição da minha própria vida. Eu sou mais que vencedor sobre todas as coisas, eu sou mais que vencedor sobre você. O meu Senhor Jesus já conquistou naquela cruz, é meu direito e minha herança, vitória sobre todos vocês. Eu vou viver esse dia para dar prazer ao coração do meu Pai. E quando vocês vierem querendo me convencer daquilo que me faz entristecer, para trazer angústia, aflição à minha alma, eu vou abrir a minha boca e meter espada em você. Então fique esperto, porque se você vier contra mim, tu vai tomar uma espadada de fogo na cara hoje. E eu vou cantar: não há Deus como tu. E você vai ter que ouvir. Depois que eu te meter a espada, eu vou dizer que guerrei as minhas guerras e me faz o vencedor. E você vai ter que ouvir, porque a mim você não vai mais oprimir. Está vendo essa caixa de remédio aqui, esse ansiolítico? Eu vou tomar ele até o final e vou fazer igual Daniel. Vou ser obediente ao médico, porque a palavra de Deus manda eu estar debaixo da autoridade. E o médico é uma autoridade boa que vem da parte do Senhor. Eu vou tomar esse remédio, esse ansiolítico aqui, esse remédio para dormir aqui, até o final. Mas eu sei que eu não vou precisar mais dele. Mas eu vou fazer em obediência. E quando eu chegar nele lá no médico, o médico vai olhar para mim, ele vai me consultar. E sabe o que ele vai descobrir, o diabo? Que eu não preciso mais daquele remédio. Eu estou bem. Porque eu venci, porque eu rompi, porque eu te derrotei, porque eu meti a espada em você. Sabe por que Deus não está entrando na batalha de algumas pessoas, de crentes? Porque não usam do escudo da fé e nem a espada da salvação que o Senhor já deu. Então, faça como diz o apóstolo Paulo em Efésios aos crentes, que é para mim, a você também: cinja-se com a espada da verdade, cinja-se com o escudo da fé, porque o capacete da salvação está aí na tua cabeça. Calça o evangelho da verdade e marcha com segurança. Levanta essa cabeça, dá um salto dessa cama, abre essas cortinas, abre essa janela e diga: olha aqui, capeta, acabou hoje, foi o último dia. Mas saiba que amanhã ele vai voltar. Ele é terrível. Ele não tem corpo para cansar como eu e você. Ele é insistente. Ele acredita, ele aposta que você vai fraquejar de novo. Mas quando ele vier de novo, diga para ele: olha a espada aqui, vai vir? Canta para ele: pode vir quente, que eu estou fervendo com a espada flamejante da verdade. Eu vou meter na tua cara, porque eu tenho o escudo da fé. Eu creio no meu Deus, o Todo-Poderoso. Ele já me deu a vitória. A palavra dele é a verdade. Eu não sou o que você fala de mim. Você até aqui conseguiu que eu fosse teu parceiro na minha destruição. Agora eu assumo a minha herança em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor sobre todas as coisas. Eu vou fazer aquilo que até hoje, todas as vezes que eu tentei, eu não consegui, eu desisti, eu já tinha até largado. Sonhos eu enterrei por causa disso. Eu agora vou me apropriar da verdade e vou em frente. Eu não vou andar mais sozinho, não. Eu vou andar com o meu pastor. Eu vou andar com o meu parceiro de prestação de contas, meu irmão, minha irmã, orientado pelo meu pastor. Se for necessário, eu vou procurar sim um psiquiatra, vou procurar sim um psicólogo, um psicoterapeuta, mas eu, sobretudo, eu vou me revestir da verdade. A palavra
palavra de Deus, eu vou vencer você.